Esse é o quinto vídeo de exercícios para o concurso do IBGE Conhecimento Específico. Nós vamos dar continuidade e os exercícios que nós vamos estudar agora, ele vai ter como base as informações de natureza geográfica, geodésica e cartográfica. Serão 10 questões desse assunto e são assuntos importantes para a nossa prova. Então vamos lá, a questão de número 41. Questão de número 41 diz o seguinte: definido a partir de um conjunto de estações, marcos, implantados no território e pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas de Navegação Global por Satélite GPS, único referencial preciso para a determinação de coordenadas e altitudes do território brasileiro. A definição acima refere-se a: letra A, Sistema Geodésico Brasileiro; letra B, Sistema Cartográfico; letra C, Sistema Informatizado de Dados Geográficos; letra D, Sistema Nacional de Navegação Global por Satélite. Uma questão somente conceitual. Pause o vídeo, responda. Resposta correta é a letra A. Essa é a definição do Sistema Geodésico Brasileiro. O Sistema Geodésico, então, é definido a partir de um conjunto de estações, marcos implantados no território e pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas de Navegação Global por Satélite GPS. Então, esse é o Sistema Geodésico Brasileiro, único referencial preciso para a determinação de coordenadas e altitudes do território brasileiro. O único preciso, único referencial preciso. Esse preciso aqui, esse único e preciso, ele tem cara de ser pegadinha, mas não é. Ele é o único preciso, assim a apostila traz. Memorize isso para a sua prova. Então vamos lá. Questão de número 42. A Diretoria de Geociências é responsável pela produção de estudos, levantamentos e mapeamentos, objetivando a leitura mais completa possível do território nacional, fornecendo conhecimentos específicos sobre a realidade do país, referenciada primordialmente aos seus aspectos espaciais. Analise a questão. Resposta correta é isso mesmo. A Diretoria de Geociências é responsável pela produção de estudos, levantamentos e mapeamentos, objetivando a leitura mais completa possível do território nacional, fornecendo conhecimentos específicos sobre a realidade do país, referenciada primordialmente aos seus aspectos espaciais. A prioridade da Diretoria de Geociência é analisar os aspectos espaciais, mas também levantamento e mapeamentos. Então, isso é a Diretoria de Geociências, então está correto. Questão de número 43. Foi estabelecida em nível federal com o objetivo principal de promover a organização apropriada na produção, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais, provenientes das organizações governamentais de todos os níveis, visando ao desenvolvimento do país. Visando ao, isso aí português, olha português aí, gente. Visando ao, visar no sentido de almejar, exige preposição. Visando ao desenvolvimento do país. Analise as alternativas, dê a sua resposta. Resposta correta, e o nosso gabarito é a letra A, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais foi estabelecida em nível federal com o objetivo principal, a INDE, objetivo principal, promover a organização apropriada na produção, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais provenientes das organizações governamentais de todos os níveis,
visando ao desenvolvimento do país. Preste atenção nisso que está em roxo. Então, os dados geoespaciais produzidos nas esferas, nas organizações governamentais, organizações do governo, seja administração direta ou indireta, ou terceirizada, não importa. Esses dados, quando for colhidos, eles serão produzidos, armazenados, e o seu acesso, compartilhamento e disseminação foi estabelecida, então, pela Estrutura Nacional de Dados Espaciais. A resposta B, C e D não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo em questão. Questão 44. O IBGE desempenha múltiplos papéis na implantação da INDE, Estrutura Nacional de Dados Espaciais, salvo qual dos 4 abaixo não faz parte das funções do IBGE na Estrutura Nacional de Dados Espaciais. Principal produtor de dados geoespaciais do governo, fiscalizador das atividades exercidas pelo INDE, gerente do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Cartografia, CONCAR, que tem como atribuições apoiar o Ministério sobre a gestão do Sistema Cartográfico Nacional e coordenar a execução da Política Cartográfica Nacional. Releia pausadamente, analise. Resposta correta em nosso gabarito é a letra B. Observe então que a letra B não existe. Portanto, na implantação da INDE, o IBGE desempenha esses 3 papéis aí. Qual? Ele é o principal produtor de dados geoespaciais do governo federal. O IBGE é o principal produtor de dados geoespaciais do governo federal. O IBGE, é o gerente do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, produtor e gerente, e ainda Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Cartografia, que tem como atribuições apoiar o Ministério sobre a gestão do Sistema Cartográfico Nacional e coordenar a execução da Política Cartográfica Nacional. Então o IBGE aqui tem esse papel na Secretaria Executiva também. Então, tranquilo. Questão de número 45. É um conjunto de mapas, componente gráfica, e cadastros, componente alfanumérica, que tem como objetivo apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE, dar suporte à operação de coleta de dados e a divulgação de resultados. Sistema Geodésico Brasileiro, Sistema Cartográfico Brasileiro, Base Territorial ou INDE. Qual das respostas abaixo é o nosso gabarito? Resposta correta, você já pausou, já respondeu, é a letra C, Base Territorial. Observe a definição completa. A base territorial é um conjunto de mapas, componente gráfica, e cadastros, componente alfanumérica, que tem como objetivo apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE. Sempre que o IBGE for fazer alguma pesquisa, algum trabalho, ele vai consultar a base territorial, dar suporte à operação de coleta dos dados e a divulgação de resultados. O aperfeiçoamento desse conjunto de mapas e cadastros constitui a atividade fundamental para o correto dimensionamento da operação censitária e para a minimização dos problemas de cobertura espacial da coleta de dados. Essa base territorial, após cada pesquisa feita pelo IBGE, ela será atualizada. Então é um conjunto de mapas e componentes alfanuméricos que tem o objetivo de apoiar o IBGE em suas pesquisas. Então olha a resposta. É um conjunto de mapas, componente gráfica e cadastro alfanumérica que tem como objetivo apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE, dar suporte à operação de coleta de dados e a divulgação de resultados. Base territorial. Na forma que essa questão veio bolada aqui, se você não tiver o conhecimento, você vai chutar A ou B. Nunca que alguém iria chutar base territorial ou INDE se não conhecesse a matéria. Então, você que está estudando dessa forma, você está em vantagem com os outros candidatos. Próxima questão. Julgue os itens a seguir.
O trabalho da base territorial possui um caráter contínuo, uma vez que a atualização de instrumentos como mapas, croquis, endereços, limites de setores censitários, entre outros, é essencial para a realização da pesquisa. Letra B. No trabalho de caracterização do território brasileiro, o IBGE adota as divisões meramente geográficas, assim como outros recortes territoriais para fins de apuração e divulgação de dados, como áreas diferenciadas dentro dos quadros urbano e rural do país. Analise cada questão. As respostas, nosso gabarito. A primeira está correta e a segunda está errada. Observe, pessoal, a primeira. O trabalho da base territorial possui um caráter contínuo. Então, aquele banco de dados, seja alfanumérico, seja por mapas. Ele é contínuo, como eu falei, ele é sempre atualizado após cada trabalho. Enquanto na letra B, no trabalho de caracterização do território brasileiro, o IBGE adota divisões meramente geográficas? Não, adota divisões político-administrativo. Resposta correta: a divisão não é somente geográfica, é divisão político-administrativa. Se você estiver, por exemplo, em uma grande planície, você não vai, na contagem da população daquela planície, você não vai estar anotado ali na base territorial depois que a planície X tem tantos habitantes. Mas se tiver uma divisão, São Paulo, Minas Gerais, e naquela planície, vai dividir. A divisão política administrativa é a que prevalece, e não a geográfica. Tranquilo. Questão número 47. Julgue o item a seguir. O planejamento da malha de setores é uma das mais importantes atividades da base territorial. Essa atividade leva em conta o número de setores de operações censitárias anteriores e, dependendo das atualizações feitas no terreno, essa malha pode ser redimensionada. Certo ou errado? A alternativa correta, nosso gabarito, é a letra... está correto. Então, o planejamento das malhas de setores, daquelas divisões que nós estudamos na parte teórica, é uma das mais importantes atividades da base territorial, do banco de dados de mapas e alfanuméricos. Essa atividade leva em conta o número de setores de operações censitárias anteriores e, dependendo das atualizações feitas no terreno, essa malha pode ser redimensionada. Os setores ali serão divididos para que haja pesquisa em cada setor. Então, está correta a nossa alternativa. Questão de número 48, marque verdadeiro ou falso. Eram 4 alternativas, mas não coube a outra, eu transformei numa outra questão. Marque verdadeiro ou falso, então. Letra A. As áreas de divulgação são áreas legalmente definidas para divulgação dos dados estatísticos. Unidades da federação, municípios, distritos, áreas urbanas, áreas rurais e áreas urbanas isoladas. Letra B. As áreas de apuração são áreas geograficamente delimitadas nos mapas e cadastradas para servir de unidade espacial em apuração dos dados censitários. Essas áreas são isoladas em setores censitários específicos e estão divididas em 9 tipos. 9 mesmo? Letra C. As áreas de apuração estão presentes na base territorial, enquanto as áreas de divulgação não pertencem à mesma devido à sua característica peculiar. Analise cada questão, dê a sua resposta. Resposta correta, nosso gabarito. As 2 primeiras estão corretas e a terceira está errada. Então, o que são áreas de divulgação? O texto, a parte teórica, traz para nós 2 tipos de áreas que são utilizadas nas pesquisas do IBGE. Áreas de divulgação, 2 conceitos, melhor dizendo, né? Áreas de divulgação e áreas de apuração. As áreas de divulgação são áreas legalmente definidas por lei, para divulgação dos dados estatísticos. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, São Bernardo do Campo, áreas legalmente definidas. Distritos, áreas urbanas, áreas rurais, áreas urbanas isoladas.
Agora, as áreas de apuração são áreas geograficamente limitadas. Áreas de divulgação, legalmente definidas. Áreas de apuração, geograficamente delimitadas. Divulgação, legalmente definidas. Apuração, geograficamente delimitadas. Nos mapas e cadastradas para servir de unidade espacial de apuração dos dados censitários. Essas áreas são isoladas em setores censitários. As áreas de apuração são elas que possuem os 9 setores censitários. Estão divididos em 9 tipos, nós veremos daqui a pouco. Então, esses 9 tipos para a gente relembrar. Agora a letra F, a letra C. As áreas de apuração estão presentes na base territorial, enquanto as áreas de divulgação não pertencem. Não, falso. Tanto a área de apuração quanto a área de divulgação, elas estão presentes ali na base territorial. Elas estão registradas ali na base territorial. Tranquilo? Não é considerada uma área de apuração. Nós vimos aqui no exercício anterior que as áreas de apuração são áreas geograficamente delimitadas no mapa, etc. Agora, olha essa questão. Não é considerado uma área de apuração. Muito fácil. Eu acabei de mostrar o slide anterior. Pausa o vídeo, analisa a questão. Resposta correta em nosso gabarito é áreas rurais. Então, áreas rurais são áreas de divulgação. Olha aqui, olha. Se você não percebeu, olha aqui, áreas rurais. Áreas de divulgação e não áreas de apuração. Então, aqui nós temos que as áreas rurais são áreas de divulgação. Agora, terra indígena é a área de apuração. Aldeia indígena, a área de apuração. Áreas urbanas ou cidade ou vila, a área de apuração. Áreas não urbanizadas de cidade ou vila, também a área de apuração. Olha, vamos ver todas aí os 9 tipos da área de apuração. Primeiro nós temos as unidades de conservação, aquelas áreas de preservação ambiental. Terra indígena, definida pela Constituição. Aldeia indígena, aquela localidade interna dentro da terra indígena, aquela área povoada. Áreas urbanizadas de cidade ou vila. Áreas não urbanizadas de cidade ou vila, urbanizada ou não, também são áreas de apuração. Bairros ou similares. Aglomerado subnormal, que são favelas e similares. Aglomerado rural e assentamentos rurais. Esses 9 tipos, decoreba pura, são áreas de apuração. Questão de número 50 e encerrando o exercício. O CNEFE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, é formado por um banco de dados de endereços de abrangência nacional e por um conjunto de procedimentos que visa fornecer às pesquisas do IBGE os meios necessários ao acesso à totalidade dos domicílios para a realização das entrevistas. A minha leitura ficou complicada? Então pause o vídeo, releia e responda. Nós responderemos agora. Resposta correta e nosso gabarito está errado. Vamos voltar então. O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos é formado por um banco de dados de endereços de abrangência nacional e por um conjunto de procedimentos que visa fornecer às pesquisas do IBGE os meios necessários ao acesso à totalidade dos domicílios. Não é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Ele é formado por um banco de dados? Ele é. Mas esse banco de dados, pessoal, ele não é feito com base na totalidade dos municípios, mas é uma amostra, uma parte. Ele é feito necessários a seleção amostral. Então, visa fornecer às pesquisas do IBGE os meios necessários à seleção amostral, uma amostra dos domicílios e não a totalidade. Então, esse é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. E aqui nós terminamos, então, a questão de número 50. Já fizemos 50 exercícios, mas não pararemos por aqui. Nós vamos ainda estudar mais alguns vídeos. Hoje é a gravação desse vídeo
terça-feira. Então, no próximo sábado, nós postaremos outro vídeo com exercício. Muito obrigado e até a próxima.